Olá! Hoje nós vamos falar sobre os dons espirituais ou dons do Espírito. Por que nós vamos falar disso? Porque a respeito dos dons do Espírito, especificamente sobre o dom de falar em línguas, existe uma grande divergência entre as igrejas cristãs. No final eu vou falar sobre os dons do Espírito de modo geral, mas quanto a falar em línguas, existem posições bem diferentes entre as igrejas. E elas não são posições de aceitação, são posições assim de condenação em algumas e de se considerar indispensável em outras. Então é um item bastante contencioso. Mas o que é falar em línguas? Para quem nunca viu, nunca presenciou, o que é falar em línguas? Bom, como começou? Começou na Bíblia com Pentecostes. Quando a igreja começou, ou seja, o Espírito Santo foi revelado na noite de Pentecostes, os apóstolos estavam falando na língua deles, no aramaico, e todo mundo que era estrangeiro, que estava presente, seguidores de Cristo, ou curiosos, estava ouvindo a mensagem na sua própria língua. Hoje em dia, ocorrem fenômenos nas igrejas, e não é exclusivo do cristianismo, nós vamos falar isso logo demais, que não representa o que aconteceu na noite de Pentecostes. As igrejas que falam em línguas são chamadas de modo geral de igrejas pentecostais ou carismáticas, por causa da noite de Pentecostes, mas o fenômeno que ocorre nessas igrejas não tem nada a ver com o fenômeno que ocorreu naquele dia, quando o Espírito Santo foi derramado sobre as pessoas. Tá? Existem dois tipos de se falar em línguas. Existe a glossolalia, alguns falam glossolalia, mas o certo é glossolalia, que é a junção de duas palavras gregas, glosso, que é língua, e lália, do verbo laleo, que é falar. E existe a xenolalia, ou xenolalia em grego. Xeno quer dizer estrangeiro, e lália é do verbo laleo, falar em estrangeiro, ou seja, falar em língua estrangeira. Então, a glossolalia é falar alguma língua, que não necessariamente é uma língua existente no mundo. E a xenolalia, ou a xenolalia, é falar em algum idioma estrangeiro. Tá certo? Bom, esses dois termos poderiam ser usados como falar em línguas hoje nas igrejas. Tá? Mas isso é um fenômeno cristão? Os estudiosos, os filólogos dizem que antes do cristianismo, mesmo antes do cristianismo, existiam vários acontecimentos de se falar em línguas estranhas, de se falar em línguas. Tá? No oráculo de Delfos, a Sibila, a sacerdotisa do deus Apolo, falava com estranhos sons que se supunham ser mensagens dos deuses, do deus Apolo, no caso dela, que ela era sacerdotisa. Atualmente, nas outras religiões, acha-se a existência desse fenômeno no espiritismo, onde apresenta fenômenos semelhantes, incluindo manifestações de xenolalia, que não é o caso nas igrejas pentecostais, no xamanismo, dos xamãs, no animismo, no voodoo haitiano, em alguns grupos judaicos racídicos e mesmo entre os muçulmanos, os sufis. Tá? Mas é no cristianismo que nós estamos agora tocando no assunto e falando sobre.
Oliveira Júnior, estudioso da PUC de São Paulo, refere-se à glossolalia como a língua dos anjos e que, portanto, não precisa de significado outro senão aquele contextual no qual está inserido, chamando-a de glossolalia religiosa. Na Bíblia, no Novo Testamento, quando se fala em glossolalia, nós estamos falando de um fenômeno da igreja de Corinto. Esse fenômeno não é comum, não é usual em outras igrejas do Novo Testamento, em outras cartas de Paulo. É eminentemente em Coríntios, eminentemente em capítulo 13 e 14 que se acham esses fenômenos. Bom, e a Bíblia entusiasma a falar isso? A Bíblia dá apoio à glossolalia? Essa é uma outra questão. Existem posições bíblicas a favor da glossolalia e existem trechos bíblicos contra, desaconselhando a glossolalia. Falar em línguas sem ter um intérprete, sem ter uma tradução, etc., não tem valor, segundo Paulo, na vida do cristão. Ele pode fazer isso fechado no seu quarto quando estiver orando. Como as igrejas encaram o falar em línguas? Em primeiro lugar, a igreja ortodoxa. A gente sempre começa pela igreja ortodoxa porque é a igreja principal original, né? A igreja que está há mais tempo, que nunca se separou de ninguém, que os outros se separaram dela. Então, a igreja ortodoxa. Não há prática da glossolalia na igreja ortodoxa, não durante a divina liturgia, não durante os cultos, etc. Proíbe-se que se fale em casa, que se ore em línguas? Não. Mas não se entusiasma os seus seguidores a fazê-lo. Não é proibido, mas não é entusiasmado. E de modo algum na Sagrada Liturgia, que é o equivalente à missa católica na Igreja Ortodoxa. E na Igreja Católica, qual é a posição? Bom, a Igreja Católica não nega o existir de falar em línguas, o dom de línguas, como foi afirmado por São Paulo, como a gente viu. Mesmo que a manifestação desse carisma seja, de certo modo, incomum a muitos fiéis. Ou seja, o fato de que só alguns o fazem não significa que deva servir de exemplo, que as pessoas devam procurar isso. É um carisma que a pessoa tem, que ela fala em línguas. A atual prática inserida expressivamente da renovação carismática católica, ou seja, os católicos carismáticos, não é estranha ao ensinamento da Igreja, já que a mesma tem conhecimento e aprovação de todos os estatutos do movimento eclesial, que inclusive tem seu escritório internacional no Vaticano. Quanto à tonalidade, a oração em línguas normalmente se apresenta dentro da compreensão católica como, ou seja, o que é falar em línguas para um católico? Louvor. A pessoa fica mergulhada e a oração sequenciada de palavreado frequente como uma criança diante de Deus. Louvor. Júbilo. É uma oração transbordante, jubilosa, extremamente alegre, quase interminável e sem pausas. É um tipo de falar em línguas. Súplica, oração compassada e em tonalidade penitencial que leva a frutos de contrição. Ou canto, que é também uma espécie de louvor, sendo em tonalidade musical. Ou seja, resumindo, para os católicos existe o falar em línguas, é um fenômeno que não é raro, mas é comum na renovação carismática católica e quase não acontece fora dela. E as igrejas da Reforma? E os protestantes históricos? Como veem falar em línguas? Nós vamos começar pela Igreja Luterana, que foi a primeira reforma que aconteceu no século XVI. Existem duas denominações luteranas principais no Brasil. A IELB valoriza a importância da Sagrada Escritura e da Palavra de Deus, enfatizando a comunicação clara e compreensiva para a edificação da comunidade. A IELB não promove o uso de dom de línguas como um meio de demonstrar poder ou carisma, mas assim como um instrumento de oração e comunhão com Deus, se for o caso, deve ser usado com sabedoria e sob controle, conforme ensina a Bíblia. Mas ela não entusiasma isso e não vê isso nenhum benefício à igreja. Um benefício pessoal, se quiser, como eu disse, se tranca no quarto e faz. Na igreja, não. Durante o culto. Basicamente, essa é a posição da IELB.
A Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, um disclosure da qual eu sou membro, Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, tem uma que é mais liberal, que ordena mulheres, etc. Tem uma posição que não se encaixa no movimento pentecostal que valoriza o dom de línguas. Ou seja, ela não vê isso como um sinal do Espírito Santo. A Igreja Luterana é bem semelhante à IELB e à ISLB, a mesma coisa. A Igreja não considera o dom de línguas como um requisito para a experiência do batismo no Espírito Santo ou como uma evidência de espiritualidade. Para a Igreja Luterana, isso não tem nada de espiritualidade. A ISLB não acredita que o dom de línguas seja um sinal obrigatório ou um indicador único de que a pessoa foi batizada no Espírito Santo. Quer dizer, nem como um sinal de que a pessoa foi batizada no Espírito Santo, como querem os pentecostais, a Igreja Luterana aceita. Eles enfatizam a fé e o arrependimento como principais evidências do batismo no Espírito Santo, juntamente com a transformação de vida e frutos do Espírito, que nós vamos falar depois, são os dons do Espírito. Ora, portanto, para luteranos, o dom de línguas não só é desvalorizado, como é não aceito pela enorme maioria das igrejas luteranas. Vamos para a segunda igreja histórica, a Igreja Reformada ou Calvinista, que no Brasil, de modo geral, com raríssimas exceções, como a Igreja Holandesa e Suíça, não se chama reformada, mas se chama presbiteriana. Sempre tenham em mente que a Igreja Congregacional e a Igreja Batista, em grande parte, são calvinistas também. Mudando, entre outras coisas, a forma do batismo e o modo de governo da Igreja. Na Igreja Reformada, na Igreja Presbiteriana do Brasil, especificamente, numa carta pastoral enviada em 95 a todos os ministros, orientou seus pastores no sentido de que o dom de línguas na Bíblia refere-se a idiomas humanos, ou seja, xenolalia, não glossolalia. Todavia, diz que não há evidências bíblicas de que o dom teria de cessar ou continuar após o período apostólico. Qual é a questão de cessar e continuar? Bom, de modo geral, igrejas que aceitam o dom de línguas são chamadas de continuistas quanto aos dons espirituais. E as igrejas que acham que isso cessou após a era apostólica, após a morte dos apóstolos, se chamam igrejas cessacionistas. E as igrejas que vêm da Reforma, de modo geral, nós vimos até agora luterana, agora calvinista, são cessacionistas. Não se usa dom de línguas, não se aceita, não se acha que é uma coisa do Espírito Santo e que deva ser praticado dentro da igreja. Existem movimentos presbiterianos da Reformada, luteranos, que se separaram das igrejas principais e inauguraram novas denominações no Brasil carismáticas, onde se usa o dom de línguas, e exatamente esse foi o motivo da separação. Tá? É uma coisa bastante séria dessas igrejas históricas, que são veementemente contra o uso do dom de línguas. Por exemplo, a Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil. É uma igreja que se separou da Igreja Presbiteriana do Brasil ou da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, não estou certo, mas que ela se separou por causa do uso do dom de línguas, para vocês saberem o quão grave, o quão importante é não se usar, não se falar em línguas nessas igrejas históricas. E a Igreja Anglicana, que seria a terceira igreja vinda da Reforma, historicamente, a terceira tradição. A posição oficial da Igreja Anglicana sobre falar em línguas, a glossolalia, é complexa e não é uniformemente definida em todas as igrejas. Como tudo na Igreja Anglicana, todo mundo não pensa igual. Existe uma variedade de pensamentos na Igreja Anglicana. O movimento anglicano defende a fé cristã como reformada, católica e apostólica, baseando-se nas escrituras, tradição, razão e estudo. O livro de oração comum, os ordinais e o quadrilátero de Lambeth são importantes documentos que expressam a fé e ordem na igreja, na prática da igreja. Quais são os pontos-chave que a Igreja Anglicana diz que, na verdade, se aplicam a todas as igrejas históricas
vindas da Reforma do século XVI, ou seja, os reformados calvinistas, zwinglianos, os luteranos e a Igreja da Inglaterra, a Igreja Anglicana. Não é uma doutrina obrigatória na Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana não considera o falar em línguas como um requisito para a salvação ou para a pertença à Igreja. Existe a importância da interpretação. Se o falar em línguas for manifestado em um contexto de culto, é importante que seja acompanhado de interpretação para que seja edificante para todos. Do contrário, o culto está sendo atrapalhado pelo falar em línguas. O valor da razão e do estudo. A Igreja Anglicana valoriza a importância da razão e do estudo das Escrituras na compreensão da fé. Portanto, falar numa língua que ninguém entende não vai a favor nem do estudo das Escrituras, nem da compreensão da fé. E a Igreja Anglicana reconhece os dons espirituais. A Igreja Anglicana reconhece a existência de dons espirituais, inclusive o dom de falar em línguas, mas não o coloca como um pilar central da fé. Ou seja, existe, mas não é importante. E se vai atrapalhar o nosso culto ou a cerimônia, não se deveria falar. O enfoque na Igreja Anglicana é a importância de uma vida cristã de fé, esperança, amor, e não se concentra apenas em experiências espirituais específicas e individuais. Ou seja, ou a Igreja o faz e traz benefício a todos, ou então está atrapalhando, basicamente. Em resumo, enquanto a Igreja Anglicana não proíbe o falar em línguas, e reconhece como dom espiritual, também não o considera como uma doutrina essencial para a salvação ou para a pertença à Igreja. A Igreja valoriza a importância da razão, do estudo das Escrituras de uma vida cristã de fé e amor. Isso sim tem valor. Falar em línguas não tem valor nenhum. E na Igreja Metodista, que veio da Anglicana? Os bispos explicam que os dons são diversos, complementando-se uns aos outros. Sobre o dom de línguas em particular, baseando-se em textos bíblicos, o documento afirma que ele é um entre os demais dons do Espírito e que pode vir a ser útil à edificação pessoal daquele que o recebe do Senhor. Ou seja, ele pode até ajudar você individualmente, mas para a igreja, para a congregação, para o grupo em culto, não tem valor nenhum falar em línguas estranhas. Assim, a Igreja Metodista aceita o não proibais, que o apóstolo Paulo falou. Mas, seguindo ainda, o apóstolo sugere critérios para exercício. Ela fala, olha, não vou proibir, não posso. São Paulo diz que tudo bem. Mas tem que haver inteligibilidade, tem que haver poder de convencimento, tem que haver controle e tem que haver a decência e a ordem. Ou seja, nada do que acontece numa igreja pentecostal cabe dentro de uma igreja metodista no que diz respeito a falar em línguas do jeito que é feito nas igrejas pentecostais. Por fim, diz o texto dos bispos, o texto nos pede que estejamos abertos a acolher aqueles cuja experiência religiosa é diferente da nossa e que busquemos a ação do Espírito em nossa vida, igreja e sociedade, tendo a Bíblia como critério norteador que nos ajude a discernir se os dons procedem de Deus. Esse discernimento é importante, pois há muito do eu e do homem presentes nas manifestações tidas como espírito. É a minha crítica pessoal. Como é que você sabe que é o espírito? Como é que você sabe que a pessoa não está com distúrbio mental? Como é que você sabe que não é uma coisa dela para se mostrar, para se valorizar? Entende? Não dá para saber. Então, por exemplo, você está num ambiente, numa igreja, onde você tem um valor especial, as pessoas lhe valorizam porque você fala em línguas. E você não falou ainda em línguas. E de repente você acaba falando no embalo sem mesmo estar inspirado pelo Espírito Santo. Não dá para saber. Isso que a Igreja Metodista diz. Mas como Igreja Metodista, de amor, de acolhimento, etc., nós vamos acolher todo mundo. Mas que não deve, eu sou contra, Batista. Como as igrejas batistas, o último grupo histórico de reformas antes do século XX,
também do século XVI, o que diz a Igreja Batista. É muito similar ao que diz a Igreja Presbiteriana, Luterana e também a Anglicana e Metodista. Dentro da Igreja Batista, um autor batista, há um espectro de opiniões sobre o dom de línguas. Algumas igrejas e indivíduos acreditam que o dom é uma manifestação real do Espírito Santo e praticam a oração de línguas em suas reuniões e na vida pessoal, ou seja, em algumas igrejas existe. Outras igrejas e indivíduos são mais cautelosos e podem interpretar o dom de línguas como um fenômeno secundário ou até mesmo como uma manifestação espiritual que não é central para a vida da igreja. Ou seja, não tem importância. A Igreja Batista geralmente enfatiza a importância da Bíblia como fonte de autoridade e liberdade individual na interpretação de escrituras. Portanto, a postura de uma igreja ou indivíduo sobre o dom de línguas geralmente é baseada na sua interpretação das escrituras, ou seja, como cada um interpreta a Bíblia como acha que deve ser interpretada. Então, se ele interpretar que é legítimo, tudo bem. Se a pessoa interpretar que não é legítimo, não, está tudo bem falar em língua. Em geral, as igrejas batistas dão importância à palavra de Deus, à pregação do Evangelho, ao ensino bíblico como fundamentos da fé cristã. O dom de línguas, embora reconhecido por alguns como um dom do Espírito, não é geralmente considerado como um elemento central ou indispensável para a fé cristã. Fala em língua, é sorte sua. Não quer dizer nada em termos de fé cristã. Melhor ou pior, muito pelo contrário. Nós, os batistas, ele diz, temos dificuldade de aceitar o falar em línguas, praticado no meio pentecostal e carismático, como sendo algo que venha do Espírito Santo. Quer dizer, eles discutem até se isso vem mesmo do Espírito Santo ou é da pessoa, ou sabe-se lá de que espírito que não é de Deus. No entanto, vemos os pentecostais, na sua maioria, como crentes bem intencionados. Acho que não há má intenção. Eles são bem intencionados. Porém, sem o devido conhecimento bíblico, sendo a maioria de seus pastores sem preparo bíblico teológico adequado, o que acarreta uma série de dificuldades doutrinárias. Em outras palavras, pastores pentecostais e neopentecostais não têm instrução suficiente na Bíblia para julgar as coisas. E o dom de línguas entra nesse rolo de coisas más julgadas por falta de conhecimento bíblico. Em outras palavras, acreditamos que os pentecostais, na sua maioria, erra por falta de uma orientação bíblica correta e pelo apego ao sensacionalismo e ao emocionalismo. Ou seja, em outras palavras, a Igreja Batista vai talvez até mais longe do que a presbiteriana, a metodista e a anglicana, bem próximo da luterana, no sentido de combater, não ser neutro, mas combater o uso de línguas. Repetindo, é um governo congregacional, são igrejas independentes, ao contrário das outras, que têm uma união, e tem igrejas, ou grupo de igrejas, que praticam o falar em línguas no universo batista. Mas não é a maioria, não é a doutrina batista majoritária. Quem fala em língua, então? Aonde é normal, aonde é bem visto isso? As igrejas pentecostais. Eu falei sobre a implantação da igreja pentecostal no Brasil, que surgiu de um movimento na igreja da rua Azusa Street, com o missionário Seymour, em Los Angeles, em 1906. Esse movimento chegou ao Brasil em 1910, 1911. E a primeira igreja a chegar no Brasil foi um missionário italiano, Luigi Francesconi, que trouxe o falar em línguas e a Igreja Pentecostal para o Brasil para a Congregação Cristã no Brasil. A Congregação Cristã no Brasil é a primeira igreja pentecostal instalada no Brasil. Na Congregação Cristã do Brasil, os dons espirituais, entendidos como habilidades e capacidades que Deus concede a seus membros para servir e edificar a igreja, conforme ensinado na Bíblia. Ou seja, eles acreditam que esse dom de falar em línguas, entre outros, é para servir e edificar a igreja, que é assim que a Bíblia ensina. Esses dons, como o de falar em línguas, profecia, cura, sabedoria, são vistos como bênçãos divinas que devem ser exercidos com sabedoria para a glória de Deus, e não para orgulho pessoal ou confusão. Ou seja, se o falar em línguas está gerando confusão na igreja, está atrapalhando o culto, não se deve falar em línguas.
tá? E é sempre para a glória de Deus, não para a sua glória pessoal. Olha, eu sou melhor do que você porque eu falo em língua. A Congregação Cristã do Brasil, assim como outras denominações cristãs, acredita no dom de falar em línguas como um sinal do Espírito Santo, mas enfatiza que deve ser feito de forma ordenada e com intérprete, para que todos possam entender e ser edificados. Eles creem no batismo do Espírito Santo com evidência de novas línguas conforme o Espírito Santo concede que se fala, como visto em Atos 2.4, que a gente viu que estava mais parecendo uma xenolália do que uma glossolalia. As pessoas estavam entendendo em seus próprios idiomas, não a língua dos anjos. E Atos 10, 45, 46 e Atos 19, 6. A próxima igreja pentecostal a ser instalada no Brasil foi a Assembleia de Deus, com os 2 missionários suecos. Também falamos no 4º vídeo da série. Essas são as igrejas chamadas pentecostais de primeira onda, porque são as primeiras que foram instaladas no Brasil na segunda década do século XX. A Igreja Assembleia de Deus considera o dom de línguas ou glossolalia como uma manifestação do Espírito Santo, evidenciando o batismo no Espírito. Ou seja, o batismo no Espírito tem como prova de que a pessoa foi batizada no Espírito Santo o falar em línguas. Portanto, quem não foi batizado no Espírito Santo não fala em línguas. Embora seja valorizado, a Igreja não exige condição para a membresia ou para demonstrar espiritualidade. A Assembleia de Deus não considera que você é um ser mais espiritual ou que você é um membro especial ou você pode ser membro da igreja se você fala em línguas e, portanto, foi batizado pelo Espírito Santo. A manifestação do dom é vista como uma bênção, mas não como um indicador fundamental da fé. Isso é o que diz a confissão de fé ou a declaração de fé das igrejas, das Assembleias de Deus. Honestamente, eu vejo a realidade um pouco diferente. Eu acho que um membro da Assembleia de Deus que não fala o dom de línguas tem um status diferente, tá? A igreja valoriza a interpretação do dom de línguas, valoriza a interpretação do dom de línguas para que a mensagem seja compreendida por todas e possa edificar a comunidade. Não é um dom obrigatório. A Assembleia de Deus diz em seu documento que não é um dom obrigatório falar em línguas e que deve ser interpretado para que todos se beneficiem, ou seja, aquele que fala em línguas e não há interpretação não está trazendo benefício aos outros. É importante ressaltar que não é exigido que todos os membros falem em línguas, mas sim que aqueles que o recebem o usem de forma ordenada e edificante. Forma ordenada já foi dada por Paulo. 2 ou 3, não é todo mundo falando ao mesmo tempo, etc. Isso é como deve ser exercido o dom de línguas segundo a Bíblia. Depois desse primeiro movimento pentecostal, surgiram outras igrejas pentecostais lá pela década de 1950. E eu vou ressaltar 2 delas, são bastante similares todas, que é a Igreja do Evangelho Quadrangular e a Igreja Pentecostal Deus é Amor. São as chamadas igrejas pentecostais de segunda onda. A Igreja do Evangelho Quadrangular, quando veio para o Brasil, fala muito em cura divina. O que aconteceu? A igreja vem para o Brasil e, embora a igreja reconheça o valor de falar em línguas, a glossolalia, como um dom do Espírito Santo, dentro da tradição pentecostal, que todas as igrejas pentecostais acham isso, a igreja evangélica quadrangular acredita que falar em línguas é um sinal de que uma pessoa recebeu o batismo do Espírito Santo e é uma forma de louvor e adoração a Deus. Mas eles consideram que falar em línguas pode ser usado para edificação pessoal e para a comunicação com Deus. Não é uma coisa coletiva. Não é uma exigência. Embora a Igreja Evangélica Quadrangular valorize o falar em línguas, nem todos os membros da igreja precisam necessariamente ter esse dom para serem considerados batizados no Espírito Santo. Ou seja, ao contrário da Assembleia de Deus,
você pode sim ser considerado batizado no Espírito Santo, ainda que não fale em línguas, não pratique a glossolalia. O falar em línguas na Igreja do Evangelho Quadrangular pode ser acompanhado de outros sinais, como choros, louvor, em alguns casos desmaios ou outros fenômenos físicos. Ou seja, não é só falar. Às vezes vem choro junto, louvor, desmaio, eventualmente, ou outros fenômenos físicos. Ora, o problema é que as igrejas de segunda onda, como característica da segunda onda, do pentecostalismo no Brasil, da implantação do pentecostalismo no Brasil, deu mais importância à cura divina do que o falar em línguas. A cura divina é o que caracteriza o dom espiritual principal das igrejas pentecostais de segunda onda no Brasil. No caso, Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Pentecostal Deus é Amor, Casa da Bênção de Minas Gerais, o Brasil para Cristo, do missionário Manuel de Mello. São igrejas onde a importância da cura era maior, ao contrário da Congregação Cristã do Brasil e das Assembleias de Deus, do que o falar em línguas. Era mais importante. É uma característica dessas igrejas. Quanto a Deus é Amor, a Igreja Pentecostal Deus é Amor reconhece a prática do dom de línguas, a glossolalia, como parte do seu ministério. É uma parte. Seguindo a tradição pentecostal clássica. Embora o dom de línguas seja considerado um sinal da presença do Espírito Santo, a Igreja Pentecostal Deus Amor enfatiza que a sua manifestação não é um requisito para a membresia ou para a vida cristã. Ou seja, ela dá importância, mas não é o principal. Existem outras coisas na Deus e Amor que são mais importantes, como a disciplina, o viver de acordo com as regras da Bíblia, a cura. É mais importante do que o falar em línguas, isso é mais uma característica. Tá? A glossolalia. Agora vem as igrejas neopentecostais, que são as igrejas fundadas de 1970 para frente, tipo Universal do Reino de Deus, a igreja do R.R. Soares, a igreja do Valdomiro, a Sara Nossa Terra, a própria igreja Batista da Lagoinha, que de Batista tem muito pouco, é muito mais uma igreja neopentecostal. A glossolalia é caracterizada por uma fala aparentemente incompreensível que não se enquadra nos idiomas humanos conhecidos. Estou falando o que é para os neopentecostais. A glossolalia é frequentemente praticada durante os cultos como uma forma de louvor, adoração e oração. Ou seja, quando se fala em línguas nas igrejas neopentecostais, está considerando que a pessoa está louvando ou adorando ou orando. E qual a importância dela nas igrejas? Nas igrejas neopentecostais, a glossolalia é valorizada como um sinal de que o Espírito Santo está presente e operando na vida dos crentes. Mas, de novo, seguindo a tradição da segunda onda, sendo uma terceira onda ou a onda neopentecostal, outras coisas são mais importantes. Eu vou falar isso bem no final desse vídeo, do que o falar em línguas nas igrejas neopentecostais, como por exemplo a cura, igual nas igrejas de segunda onda. Mas existem outros dons espirituais, segundo a Bíblia, que não são necessariamente dons de falar em línguas ou coisas sobrenaturais, como cura, etc. Que todas as igrejas aceitam, todas. Tá? Desde a ortodoxa até a neopentecostal. Os dons espirituais clássicos aceitos por todos os cristãos e reportados na Bíblia como dons espirituais ou dons do Espírito são a sabedoria, que é o conhecimento de Deus e o discernimento espiritual, o conhecimento, que é a capacidade de compreender a vontade de Deus, a profecia, que é a capacidade de anunciar o futuro ou transmitir imagens divinas, mensagens divinas, isso já é um problema sério, a profecia para igrejas protestantes históricas e católico-romanas e ortodoxas. Por uma questão de regra de fé, veja meu primeiro episódio dessa série. Eu explico isso. O papel da profecia.
discernimento dos espíritos, a capacidade de distinguir o que vem de Deus e o que não é de Deus, a cura, que é o dom de curar doenças físicas ou espirituais, como, por exemplo, você fala, isso acontece na igreja neopentecostal, mas também acontece no Santuário Nossa Senhora Aparecida, tem a Sala das Muletas, etc. Tem gente que é curada por milagre. Quer dizer, não é só uma coisa neopentecostal, é uma coisa católico-romana também e pode acontecer em qualquer outra igreja, se Deus assim o decidir curar a pessoa. O dom de falar línguas para as outras igrejas é o dom de falar línguas estrangeiras, a capacidade de falar em línguas que a pessoa não conhece. A interpretação de línguas desconhecidas, ou seja, um intérprete de línguas, também é considerado, quando se fala espiritualmente, como um dom espiritual. O apostolado, que é o ministério de levar o evangelho. O pastoreio, que é quem cuida do rebanho espiritual, ou pastor da igreja, também é considerado um dom espiritual. O ensino, que é a capacidade de transmitir a fé e a doutrina cristã. E a evangelização, que é o dom de divulgar o evangelho. Portanto, são também dons espirituais, mas esses não se discutem porque são aceitos por todos os cristãos. Eu acho que nós deveríamos discutir, é polêmico, se nas religiões neopentecostais a prosperidade, seja financeira, seja emocional, seja de saúde, seja romântica, seja até empresarial, é vista como uma espécie de dom espiritual, entre aspas, ou a presença do Espírito de Deus na vida do adepto. Eu repito. A prosperidade é vista como a presença de Deus ou um dom espiritual na vida dos adeptos. Hoje em dia, também é outra observação que eu quero fazer, e eu sei que é polêmica, desde a campanha presidencial de 2018, com a eleição do Bolsonaro, e 2022, com a eleição do Lula, valeria a pena discutir-se se a posição política da pessoa tornou-se um dom espiritual, de novo entre aspas, para muitos evangélicos no Brasil. Ou seja, para os evangélicos no Brasil, hoje, politicamente engajados, bancada evangélica no Congresso, etc., etc., talvez isso seja um dom espiritual. Talvez você ter uma posição partidária de direita, de esquerda, de Bolsonaro, de Lula, etc., 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 seja considerado para esse povo como um dom espiritual. Não é. Não é, na Bíblia não está, o cristão deve dar a César o que é de César, deve dar a Deus o que é de Deus, não deve intrometer-se na política. Mas é a minha interpretação bíblica e da maioria das igrejas. Mas sim, deveríamos investigar se isso não é visto como uma característica de um dom espiritual. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que foi um pouco mais polêmico esse episódio. Na parte 8 nós vamos discutir o fim da vida, como a vida acaba para as pessoas. Eu agradeço a vocês. De novo peço para compartilharem, tocarem sininho, assinarem, inscrever-se no canal, dar o like, ver o máximo que você conseguir se o assunto estiver interessante, porque tudo isso contribui para que o YouTube passe para frente e possibilite que outras pessoas vejam esse vídeo. O canal não é monetizado, eu não recebo nenhum centavo por isso, mas eu gostaria que muitas pessoas usassem esses vídeos para conhecer melhor a diferença entre as igrejas e fazerem suas opções. Eu agradeço, muito obrigado e até a próxima.